Sabe quando entra uma pedrinha pontiaguda no nosso sapato e começa a nos incomodar, a gente começa a caminhar torto e por fim o pé fica ferido? Pois é, assim eram esses três inimigos na vida de Neemias. Eu quero informar que nós estamos prestes a lançar o nosso segundo livro de conto. O evento acontecerá numa Big Live agora no dia 15 de agosto às 18 horas. Me ajude, comente isso com seus amigos, parentes e conhecidos. Depois eu lhe darei maiores detalhes. Olá, seja bem-vindo! Este é o canal Visão Aberta e a nossa reflexão de hoje está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10, onde lemos: Mas quando Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Eu fiz a leitura na nova versão transformadora. Neemias era um judeu bem-sucedido. Ele vivia em Suzã e era copeiro do rei da Pérsia. A vida de um copeiro era muito honrosa, porém também muito arriscada, pois ele tinha que experimentar o vinho antes de servi-lo ao rei. Caso o vinho estivesse envenenado, ele morria para salvar a vida do rei. Era comum em tempos antigos, quando havia inimigos internos, se valer do envenenamento para atentar contra a vida dos monarcas. Mas voltando para Neemias, a função de copeiro dava a ele uma vida próspera. Podemos dizer, como dizem os jovens, Neemias estava de boa lá em Suzã. Porém, um dia ele tomou conhecimento que os judeus que estavam em Jerusalém viviam em grande miséria. Neemias ficou muito abatido e pediu ao rei que lhe permitisse ir para lá reedificar os muros de Jerusalém. Porém, quando ele lá chegou, encontrou três inimigos que foram, por assim dizer, uma pedra na botina dele. Sabe quando entra uma pedrinha pontiaguda no nosso sapato e começa a nos incomodar, a gente começa a caminhar torto e por fim o pé fica ferido? Pois é, assim eram esses três inimigos na vida de Neemias. O interessante é que dois desses inimigos eram descendentes dos filhos de Ló. O que eu quero dizer com isso é que esses caras descendiam daqueles filhos que Ló gerou num relacionamento incestuoso com as suas próprias filhas. Lá no livro Agenda de Deus, eu faço um comentário sobre as atitudes erradas que as pessoas tomam. Muitas vezes, uma atitude errada que tomamos vai nos prejudicar agora no presente, mas também vai prejudicar muita gente lá no futuro. Ló é um exemplo disso. Ele tinha uma vida abençoada ao lado do tio Abraão, que era amigo de Deus, e Ló prosperava na garupa da fé do pai da fé, o patriarca Abraão. Porém, um dia, ele olhou para os lados de Sodoma e Gomorra e ele viu as campinas verdejantes do Jordão e com avareza ele cobiçou aquela região. Eu creio que Ló pensou, bom, imagine, se eu já sou um homem próspero aqui, imagine naquelas campinas verdejantes do Jordão, uma região promissora, ali eu serei o homem mais rico do mundo. Então Ló transferiu-se para Sodoma. Agora veja o que diz aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Veja onde Ló foi amarrar o seu jegue. Essa decisão errada que ele tomou provocou uma desgraça na vida dele e da sua família.
Veja que maluco, o cara foi pai dos próprios netos. Esse é o nível pior, mais profundo de miséria que um homem pode alcançar, a miséria moral. Mas voltando para Neemias, Neemias foi chamado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. E quando ele lá chegou, ele teve que lidar com essa bagunça resultante da decisão de Ló há vários séculos antes. Meu amado, qual é a lição que podemos extrair dessa narrativa que acabei de fazer? É o seguinte: precisamos tomar muito cuidado com as decisões que tomamos agora no presente, para que outros não venham sofrer com elas no futuro. Quando Ló olhou para Sodoma, ele não viu nada de tempestade, nada que pudesse afetar a sua integridade e a integridade de sua família. Ele só foi tomar conhecimento dos problemas de Sodoma quando transferiu-se para lá. Assim também conosco hoje, precisamos tomar muito cuidado e aprender a buscar o conselho de Deus antes de agir. Esdras, no Salmo 119, versículo 24, diz que os decretos do Senhor são os meus conselheiros. Aqui está a palavra-chave. Nós precisamos fazer da palavra de Deus o nosso conselheiro maior. Precisamos aprender a buscar o conselho da palavra de Deus antes de agirmos. Se procedermos assim, meu querido, eu tenho certeza, vamos evitar muitos problemas agora no presente, para nós mesmos, para nossas famílias e no futuro para tantas outras pessoas. Bem, esta foi a nossa reflexão de hoje. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.